queda no valor da gasolina faz etanol perder a vantagem em muitos locais do Brasil. Pix parcelado. Especialistas alertam para o risco de endividamento com essa nova modalidade. E você vai ver também. Em São Paulo, roubos e furtos de carros crescem mais de 22% e podem impactar o valor do seguro. Operação policial deixa mortos no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Banco Central Europeu se prepara para aumentar as taxas de juros pela primeira vez em mais de uma década. De volta ao espaço. NASA anuncia lançamento de missão não tripulada à Lua em agosto. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Uma boa tarde para você também, Daniela Parisi. Boa tarde, Kleber Werneck. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quinta-feira. E olha só, a gente começa falando sobre economia. Com a queda no valor da gasolina, o álcool perdeu a vantagem em muitos locais. Com isso, os estados já estudam um diferencial competitivo no imposto do etanol para baratear o custo. A queda no valor da gasolina com a redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, impactou no etanol hidratado, que deixou de ser competitivo para o consumidor. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, em 151 municípios paulistas, optar pela gasolina ficou mais vantajoso na hora de abastecer o veículo. Na semana anterior à implementação do teto, de 19 a 25 de junho, valia a pena abastecer com álcool em 46,3% dos 438 municípios pesquisados pela ANP. Já na semana passada, de 9 a 15 de julho, só era vantajoso em 11,9% dos locais pesquisados. E com o anúncio de redução do preço da gasolina nas refinarias pela Petrobras, a tendência é que o etanol fique cada vez mais em segundo plano. Para ser competitivo, o etanol precisa ser vendido por menos de 70% do preço da gasolina. Esse percentual reflete a diferença entre a geração de energia na queima dos dois combustíveis, já que para percorrer uma mesma distância, gasta-se mais etanol. Com isso, pelo menos 6 estados já reduziram suas alíquotas de ICMS sobre o etanol. A intenção é torná-lo mais competitivo e que ele volte a ser uma opção nos postos de combustíveis. Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, esses efeitos devem chegar às bombas em até 4 semanas. Eu trago agora um alerta. O Pix parcelado é uma nova modalidade que ajuda nas compras, mas aumenta o risco de dívidas. Segundo especialistas, os juros da operação variam e o uso do cartão de crédito pode ser mais recomendado. Somente nos primeiros 10 dias de junho, o Pix movimentou mais de 270 bilhões de reais. Já os tradicionais TEDs, feitos no mesmo período, foi de aproximadamente 956 milhões de reais. Segundo dados do Banco Central, o Pix é uma alternativa que cada vez mais ganha espaço na vida dos brasileiros. Esse é o caso do Pix parcelado, que promete facilitar a compra de bens, mas ao mesmo tempo pode trazer risco de endividamento, já que a operação inclui taxas de juros. Nessa nova modalidade, a pessoa ou empresa para quem foi enviado o Pix recebe o valor integral na hora, mas quem envia o dinheiro parcela a quantia paga. São 2 tipos de Pix parcelado, um atrelado ao cartão de crédito e outro com uma linha separada de crédito, sem o limite do cliente. Mas como o Pix parcelado ainda não é uma operação oficial do Banco Central, as taxas e regras de contratação variam entre as instituições. A forma de pagamento desenvolvida pelo Banco Central permitiria parcelar transações sem precisar ter saldo na conta, assim como o cartão de crédito. Com isso, o consumidor pode agendar o pagamento, mas se não houver dinheiro no banco na data determinada, a pessoa fica devendo para a instituição. O Pix parcelado, até o momento, é usado para emergências e quando a pessoa não tem cartão de crédito ou limite.
Com isso, essa modalidade facilita o acesso a bens e serviços. Os parcelamentos podem gerar o endividamento devido às taxas de juros envolvidas no atraso do pagamento, tanto para o Pix parcelado quanto para o cartão de crédito. E ainda sobre esse assunto, nós conversamos com o economista Alex Agostin para saber os prós e contras dessa nova modalidade. Vamos conferir? O Pix parcelado vem ganhando espaço entre os consumidores e essa operação nada mais é do que um crédito já pré-aprovado na sua instituição financeira de relacionamento. E ali tem uma taxa de juros entre 2% a 4% ao mês, dependendo aí do perfil do cliente, no qual a praticidade é você vai até a loja, passa o seu cartão e paga à vista, e isso se torna um financiamento, um crédito pessoal lá na sua instituição. A desvantagem é que, claro, se você não pagar em dia, isso pode gerar um endividamento crescente, porque é um financiamento direto, ou seja, um crédito pessoal. Todo crédito pessoal que não é pago em dia tem juros e mora diariamente, então tem que ficar atento a isso. É importante falar que uma grande vantagem em relação ao cartão de crédito, de fato, é a taxa de juros. Em geral, os cartões de crédito cobram de 10% a 15% ao mês. Já essa operação do Pix parcelado, não. Então aí fica uma boa recomendação para quem quer parcelar suas dívidas, mas com pagamento à vista. Eu abro um parênteses agora para falar sobre eleições. A Federação Partidária Brasil da Esperança, que é formada pelo PT, PCdoB e PV, oficializaram a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto nesta manhã. O evento, que não contou com a presença do petista, aconteceu em um hotel no centro da capital paulista. O partido também aprovou o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSB, como vice-presidente. Essa formalização deve ocorrer na convenção do PSB, prevista para o dia 29 de julho. E mudando de assunto agora, pelo menos 4 pessoas morreram, incluindo um policial, após uma operação no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia realizaram uma operação com o objetivo de combater o roubo de veículos, carga e de bancos em bairros da zona norte da cidade. Foram mobilizados para o Complexo do Alemão cerca de 10 veículos blindados, um helicóptero e mais de 400 agentes. De acordo com a polícia, criminosos colocaram fogo em objetos e jogaram óleo nas vias para barrar a passagem. A polícia informou ainda que uma base pacificadora localizada na região da Fazendinha também foi destruída pelos bandidos. Nas redes sociais, moradores relataram o desespero e flagraram o momento da troca de tiros entre a polícia e os criminosos. Alô, bom dia pessoal, bom dia. Outras operações também acontecem nas comunidades do Juramento e do Juramentinho, localizadas nos bairros de Vicente de Carvalho e Tomás Coelho. Os roubos e furtos de carros cresceram em São Paulo. Esses aumentos podem impactar no preço cobrado pelo seguro do veículo. O número de roubos e furtos de automóveis e comerciais leves apresentou aumento de 22% nos primeiros 5 meses de 2022, na comparação com o mesmo período do ano passado. O levantamento foi baseado nos dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado paulista. Entre janeiro e maio deste ano, foram registradas 35.258 ocorrências do tipo, contra 28.764 em 2021. Além de ter aumentado o número de carros nas ruas, os valores dos automóveis ficaram muito mais caros e a falta de modelo 0 km devido à escassez de microchips. Como a frota está envelhecendo, também cresceu a demanda por peças de reposição para veículos usados. A preferência de ladrões ainda é pelo furto, por ser mais difícil de deixar provas. Em São Paulo, 77,3% dos registros corresponderam a furtos contra 22,7% de roubos. Olha, esse assunto sobre roubos e furtos de carros preocupa todo mundo. Além da violência, há também o prejuízo econômico. Por isso, nós vamos conversar agora com uma especialista que vai dar algumas dicas de como se prevenir, né, Dani? Pois é verdade, Kleber. Nossa entrevistada de hoje é Regina De Luca, que é consultora em segurança pública e privada.
Uma boa tarde, Regina. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde a todos os ouvintes. A primeira pergunta que eu faço é: qual o motivo desse aumento, Regina? Os carros roubados são usados para cometer crime ou eles são desmontados para que as peças sejam vendidas? Na realidade, nós podemos dizer que as duas modalidades. Quando o carro é mais antigo, é sim para desmanche, para vender peça, pela falta de peças. E quando o carro é mais moderno, pela velocidade, normalmente é para cometer outros crimes. Boa tarde, Regina. E esse aumento vai impactar no valor do seguro? Com certeza, porque você tem maior risco e o seguro, ele trabalha com esse binômio, né? Maior risco, aumento. Menor risco, mais barato. E São Paulo, infelizmente, é uma das capitais mais caras devido ao roubo e furto. E para finalizar, eu gostaria de pedir para que você deixe um recado para quem nos assiste, uma dica, né, de como se prevenir contra roubos e furtos. Ou, infelizmente, a gente fala em tolher a nossa liberdade, mas não fiquem dentro do carro quando estão esperando algo ou alguém. Ao entrar em casa, verifique o entorno, se existe pessoas da que vocês não estão acostumados. Deem uma volta no quarteirão, chamem a polícia, criem redes com os vizinhos para que esses possam acionar a polícia. Cuidado no trânsito. Quando possível, diminuam a velocidade ao chegarem aos sinais, principalmente à noite. E também, não se distraiam com o celular. Isso pode ser um chamariz e uma vítima fatal para esse tipo de crime. Bom, nós acabamos de conversar com a Regina de Luca, que é consultora de segurança. Mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço e boa tarde. E veja a seguir, Banco Central Europeu vai aumentar a taxa de juros pela primeira vez em 10 anos. E você vai ver também, NASA anuncia missão espacial para explorar o lado oculto da Lua. Nós voltamos daqui a pouco. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília e a gente volta com uma notícia de utilidade pública. Isso mesmo, isso porque subiu para 592 o número de casos de varíola do macaco no Brasil. No mundo, já são mais de 14 mil casos. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária alerta para alguns cuidados, principalmente em relação à doação de sangue. Ainda não há uma confirmação científica sobre a transmissão da varíola do macaco por meio do sangue, mas a recomendação da Anvisa foi feita de maneira preventiva. Quem foi infectado com a doença não deve doar sangue antes do prazo de 21 dias após o desaparecimento dos sintomas. Aqueles que tiveram contato com alguém contaminado ou estão assintomáticos também poderão fazer a doação 21 dias após o contato. A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. A transmissão também ocorre por contato com objetos, tecidos e superfícies que foram utilizadas pelo infectado. Ainda não há tratamento específico, mas, de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem cuidado e observação das lesões. E ainda falando sobre saúde, um estudo realizado nos Estados Unidos indicou que as vacinas anti-Covid da Pfizer e da Moderna têm níveis de anticorpos maiores. A pesquisa mostrou que esses imunizantes garantem proteção mais longa que os demais. O estudo realizado pelas universidades de Yale e da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e publicado em revista científica, revelou que as vacinas anti-Covid, com a tecnologia de RNA mensageiro, como as da Pfizer e da Moderna, são as que protegem por mais tempo contra a Covid. Os pesquisadores compilaram os dados de 10 estudos que avaliaram a resposta induzida pelos imunizantes da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen, além da imunidade causada pela exposição ao vírus. Depois, analisaram as trajetórias típicas de declínio da imunidade e as probabilidades de infecção depois da vacinação.
Os pesquisadores concluíram que os níveis máximos de anticorpos induzidos pelas vacinas de RNA mensageiro excederam os da infecção natural e a proteção é mais durável contra a doença. Segundo cientistas, a média do tempo para a infecção depois da imunização com vacinas da Pfizer e da Moderna é de 29 meses. Nos casos do imunizante da AstraZeneca, a média é de 22 meses. Com a vacina da Janssen, o tempo de proteção cai para 20 meses. Já nas infecções naturais, são 21 meses. Ainda de acordo com o estudo, o ideal é que uma nova dose de reforço seja aplicada antes que haja 5% de probabilidade de infecção futura por causa do declínio da imunidade. Com isso, conforme as projeções, quem recebeu doses da Pfizer e da Moderna devem receber uma nova aplicação em 1 ano. Já os vacinados com doses da AstraZeneca, em 5 meses, com a Janssen, em 4 meses e meio. Olha, e o Banco Central Europeu vai aumentar a taxa de juros diante da inflação na zona do euro. O Banco Central Europeu se prepara para aumentar as taxas de juros pela primeira vez em mais de 10 anos, em meio a temores de uma crise energética e duras perspectivas econômicas na zona do euro. Ao mesmo tempo, a instituição precisa ter cuidado para não agravar a crise econômica nos países que usam a moeda comum, já enfraquecida pelos problemas de abastecimento de gás e pela crise política na Itália. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi era visto como um fator de estabilidade pelos mercados por ter sido presidente do BCE. Os preços ao consumidor subiram 8,6% ao ano em junho, um recorde para a zona do euro e acima da meta anual de 2%. O aumento foi desencadeado pela interrupção da cadeia de suprimentos e o crescente custo da energia depois da invasão da Ucrânia. A Rússia reabriu nesta quinta o fluxo de gás para a Europa, depois de uma suspensão de 10 dias das operações do gasoduto Nord Stream, mas com apenas 40% da capacidade. A dependência das importações energéticas da Rússia preocupa as autoridades europeias, com a previsão de racionamento caso Moscou suspenda o fornecimento. A última vez que o BCE elevou as taxas de juros foi em 2011, mas uma crise da dívida europeia obrigou a instituição a reverter o curso. Kleber, você gosta de pão? Quem não gosta, né, Dani? Quem não gosta? Acontece em São Paulo, a FIPAM, que é a maior feira de panificação da América Latina. Sem dúvida, um evento de dar água na boca, não é? Com certeza, Dani. Inclusive, a nossa repórter Maria Clara Leite está lá no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo, onde a FIPAM está sendo realizada. E eu pergunto para você agora, Maria Clara, tem muita coisa gostosa por aí? Quais as novidades que você traz para a gente agora? Boa tarde. Oi, Kleber. Oi, Dani. Boa tarde para vocês. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu não posso dizer que tá ruim não, viu? Por onde a gente anda por aqui, tem aquele cheirinho de pão fresquinho que acabou de sair do forno. Então, não posso dizer que eu não gostei dessa pauta. Como a Daniela disse, a gente está aqui na FIPAM, né? Estamos falando ao vivo aqui do Expo Center Norte. A FIPAM é a quinta maior feira do mundo de panificação, confeitaria e food business, né? Uma feira de negócios. E a expectativa aqui é justamente de que sejam fechados aí negócios nesses 4 dias de feira, cerca de R$1 bilhão. É bastante coisa, né? E não são só exposições que tem aqui, não. A gente tem também uma arena bem aqui ao lado. É uma arena onde está acontecendo uma competição de panificação que acontece, então, desde o primeiro dia da feira, que começou no dia 19. E, então, nessa competição vai ter uma premiação. A premiação são viagens internacionais, nada mal, né? E tem também uma seletiva da Copa do Mundo da Pizza. É isso mesmo. Daqui vai sair um classificado da final da Bundesliga, lá na Itália. Ao todo, aqui na FIPAM, são 350 expositores, são 400 marcas expostas por aqui. E sim, Kleber, tem bastante novidade. E uma que chamou muito a nossa atenção são as etiquetas comestíveis. É isso mesmo. São etiquetas que são colocadas diretamente no alimento. Elas são produzidas aqui pela Trinity Foods, que é essa marca aqui, esse stand onde nós estamos nesse momento. E eu vou conversar, inclusive, com a proprietária aqui da Trinity Foods, que vai
gente como é que isso funciona, né? Por gentileza, vamos mostrar aqui as etiquetas. Conta pra gente como é que elas são feitas primeiro. Elas são feitas de féculas de batata. Nós produzimos o papel, tá? Porque algumas pessoas confundem, pensam que é papel de arroz, e não é papel de arroz. A gente até fez vários testes, mas não conseguimos. Inclusive, você patenteou a marca, né? Patentei a marca, a gente registrou a marca e a gente patenteou o invento, o produto. Mostra aqui pra gente como é que elas são colocadas nos alimentos. Sim, você pode, nesse caso aqui do cookie, você, depois de assado, você molha e aplica a etiqueta. No caso do pão, o pão você deixa fermentar. Quando ele já está fermentado, borrifa a água, cola a etiqueta e coloca para assar. Os salgados também são dessa forma, tá? E ela é uma etiqueta que não tem gosto, né? Não tem sabor de nada. A gente tem aqui as etiquetas, olha só. Eu vou experimentar uma para comprovar que realmente não tem gosto, porque o que vale aqui é manter o sabor do alimento. Não pode usar em doce como em salgado. Então ela não pode. Além disso, pode usar em produtos veganos também, porque não tem lactose, não tem leite, não tem açúcar, não tem glúten. Então isso facilita para quem tem. E outra coisa, quando já sabe que vai congelar. O principal objetivo. Adorei essa novidade da etiqueta comestível, não é, Kleber? Verdade, né? E olha só, mudando de assunto agora, a NASA anunciou a primeira missão não tripulada do programa americano de retorno à Lua, Dani. A viagem espacial está prevista para acontecer a partir do dia 29 de agosto e vai explorar a face oculta da Lua. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, revelou nesta quarta-feira uma janela para o lançamento da Artemis 1. A nave fará o primeiro de uma série de voos com os quais os Estados Unidos pretendem voltar à Lua com uma tripulação humana. A ideia é estabelecer no satélite natural uma presença sustentada e utilizar as experiências obtidas para planejar uma viagem a Marte em algum momento da década de 2030. As possíveis datas de lançamento para o gigantesco sistema de lançamento espacial e a cápsula acoplada a Orion consistem nos dias 29 de agosto, 2 de setembro e 5 de setembro. Os últimos testes realizados em junho alcançaram 90% das metas e a NASA disse que os engenheiros solucionaram falhas que causavam perda de hidrogênio no sistema de lançamento. O Artemis 1 viajará ao redor da face oculta da Lua em uma missão que irá durar entre 4 e 6 semanas, mais do que qualquer espaçonave tripulada já fez sem acoplar. Depois voltará à Terra mais rapidamente e será submetida a mais calor do que todas as naves anteriores. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Continue ligado. Até mais. Até mais.